Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio T Talks, conversa sobre arquitetura legal, um programa que conta com o patrocínio e o apoio da Asbeia, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e da IG A Sua Piscina. Eu sou Juliana Sisson, sou arquiteta, urbanista, sócia fundadora da Estúdio T Consultoria e Arquitetura e host deste programa. Este é o episódio 024. Hoje vamos falar sobre centro histórico e retrofit. O primeiro convidado aqui, a gente tem o Luiz Henrique Villanova, mestre, arquiteto, urbanista, consultor e pesquisador de edifícios altos. Eu adorei isso, porque nunca tinha visto assim nesse foco específico, adorei. Atualmente é consultor do estúdio Cidades Responsivas, é doutorando e colunista do site Caos Planejado e membro acadêmico do Council on Tall Buildings and Urban Habitat, é isso, né? Isso mesmo. Maravilha, muito obrigado, Luiz Henrique, adoramos te ter aqui. Ah, maravilha, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando sobre esse tema tão quente no momento, né? Totalmente no quente. Brasil inteiro, não só em Porto Alegre, como no Brasil inteiro. Eu tenho certeza. E o nosso outro querido convidado é o Kleber Sobrinho, ele é empreendedor, especialista em retrofit e fundador da Recons, que é uma incorporadora focada na reconstrução do Centro Histórico de Porto Alegre. Que coisa incrível isso, porque dificilmente a gente vê uma incorporadora voltada só para uma coisa específica, né, Kleber? Eu adorei essa ideia. Lidera o primeiro projeto aprovado no novo plano de reabilitação da cidade e é referência nacional por conectar mercado e regeneração urbana com impacto real. Kleber, muito bem-vindo, obrigada pela tua presença. Muito obrigado pelo convite, é muito legal poder falar disso, falar do Centro Histórico, já estou lá já há mais de uma década apostando no bairro e aí percebendo, né, essa questão de estar estigmatizado esse olhar para os prédios ociosos, a gente então resolveu aplicar essa estratégia no retrofit e nichar. Assim como o direcionamento aí do Henrique, então a gente também nichou no retrofit. Maravilhoso. Gente, eu adorei esse assunto aqui, porque como o Luiz Henrique muito bem falou, o nosso momento na cidade está latente sobre esse assunto, né? Estamos aí em vias de revisão de plano diretor, agora o projeto foi recentemente enviado para a Câmara, e tem muitos aspectos que pegam justamente esse cenário de centro histórico, né? E eu tenho certeza que a gente vai pontuar bons assuntos, bons enfoques dele aqui. Mas eu acho que para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente e para quem está aqui nos ouvindo, o que é efetivamente o retrofit, Luiz Henrique? Assim, a gente fala muito nessa palavra e o pessoal confunde muito, né? Retrofit, reconstrução, reforma, o que é isso? Explica para a gente um pouquinho. Bom, então, primeiro que o cara dos retrofits de Porto Alegre está aqui do meu lado, né? Qualquer coisa aqui me corrija. Mas é muito isso de dar um novo sentido, uma segunda vida para um edifício que teve sua época, teve os seus usos e, digamos, foi abandonado ou precisa ser reconvertido o uso, né, por determinadas demandas, que é alguma coisa que eu vou trazer também, né, que acontece muito na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, que é essa reconversão de uso. Mas é isso, é dar uma nova chance para o edifício, né? Reconverter ele, trazer ele de volta à vida, né? Que legal. Então, na verdade, ele não pode se confundir com uma reforma normal, né, Kleber? Uma reforma, ela acaba sendo, por vezes, superficial, né? Então, a reforma, ela maqueia a edificação, ela vai lá e o imóvel ainda tem uso, né? De forma, Sim. O retrofit, ele acaba repensando o todo. Então, Muito ele bom repensa isso. a questão da tecnologia, que por vezes já está defasada, então ela muda como um todo, mantendo a sua originalidade, né? Então não descaracterizando por muitas vezes essa identidade do prédio, essa morfologia que ele está, mas trazendo, às vezes, por vezes até o antes, né? Recuperando a fachada na sua originalidade. Vamos lá, com o advento das tecnologias e com, por exemplo, ar-condicionado, no passado não tinha. Aí, o que foi acontecendo com muitos prédios? Eles foram ganhando aqueles buracos horríveis nas suas fachadas. Terríveis! Para poder adaptar essa necessidade do ar-condicionado. Por vezes, o retrofit, ele repensa e traz sua tecnologia. E, por que não se cria uma laje técnica? Para tirar da fachada esses ar-condicionados e poder recuperar a fachada na sua originalidade. Então, retrofit, ele é uma gama de intervenções que tem como objetivo dar realmente uma segunda chance para o prédio e com
com outras técnicas de recuperação, assim, que podem trazer prosperidade para ele por muitas décadas à frente, assim. Tá, e vale a gente entender aqui que normalmente o retrofit ele se aplica para prédios que estão abandonados, em desuso ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Uhum. E até, bom, explica pra gente um pouquinho, então, isso, porque eu acho que existe essa confusão e ela é Sim. muito grande na população, Sim. né? A gente fica difícil de entender isso. Porque principalmente aqui no nosso caso, acaba sendo com esses edifícios que estão sem Sim. uso, né? Que estão geralmente abandonados nos centros históricos, por esse movimento que aconteceu na cidade de abandono, infelizmente, dos nossos centros, né? Então, acontece que a gente está muito preso, não preso, mas tem essa ideia fixa que é com edifício abandonado. Mas pode ser, porventura, um próprio edifício de escritórios que, em determinado momento, não existe mais demanda para escritórios, e ele pode passar por um processo de retrofit, um processo também que pode ser conhecido como reconversão de uso, né? Se adaptar aos usos residenciais. E então, já trazendo isso, é o que muito tem acontecido, principalmente pós-pandemia, Estados Unidos, Canadá, né, que aqueles grandes edifícios, cubos de vidro, né, de edifícios de escritórios, planta livre, etc., estão sendo convertidos, né, retrofitados em moradias, né, para atender às demandas, né, de déficits habitacionais. Eu ia justamente pontuar isso, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que o retrofit, eu acho que ele é uma excelente alternativa para repensar a cidade de uma forma muito dinâmica, porque assim, nenhuma cidade é estagnada, tal qual o universo não é estagnado, né? Vamos dizer assim, a gente cresce, a gente evolui. Então, assim, como é importante a gente conseguir entender e perceber a necessidade de dar um novo uso para algo que já está obsoleto. Sim. Né? E é bem como tu colocasse, né, Luiz Henrique, isso neste momento para o centro histórico, gente, é uma alternativa fantástica, porque a gente sabe que o centro está precisando de vida, né? Então, assim, aquilo que existia lá atrás não vai mais funcionar nessa década. Verdade. Tá certo, né? Esse raciocínio. Como é que vocês estão vendo isso? A incorporadora Recons hoje, como é que vocês estão vendo essa ideia? Eu cheguei no centro muito antes da Recons ela nascer, né? Então, na realidade, meu background é mercado imobiliário, então eu atuo no mercado como corretora há mais de 20 anos, então fui para o centro para empreender. E até, de certa forma, na contramão do mercado imobiliário de Porto Alegre, porque o mercado imobiliário de Porto Alegre, ele foi para a cidade alta, né, para os bairros nobres, né? Então, o mercado imobiliário, ele surfa essas ondas, né? Está sempre em busca do novo, do moderno, do lançamento. E eu fui na contramão disso, porque eu acreditava na construção de uma identidade, acreditava que eu tinha que ser um profissional nichado em uma região, né? Que também não se fala muito sobre isso, né? O mercado, de forma geral, ele é generalista. A gente não está... Hoje a gente vê profissionais buscando segmentos, mas aí como é que ele busca? Eu quero ser o corretor do alto padrão, mas ele não está nichado, né? Ele está num segmento ali, buscando ali atender aqueles imóveis instagramáveis. E eu queria realmente ter uma identidade vinculada a uma determinada região. Então, fui para o centro para empreender, e aí eu percebia o quê? Que há essa dicotomia sobre a região do centro, mas ele sempre foi um bairro que muito performou em venda, só que em volume. Que interessante esse dado. O centro, ele é o polo comercial do estado. Então, quem vem do interior do estado, até mesmo de outras cidades, procura inicialmente o centro para morar. Porque tem todos os modais de transporte, porque é mais fácil o deslocamento, está próximo a tudo, e às vezes as pessoas não conhecem o restante da cidade, então se buscam ali. Só que quando elas buscavam imóvel na região central, elas se deparavam com imóveis ruins, desqualificados, difícil para conseguir entrar e morar. Então eu costumo dizer que o centro histórico sempre teve uma demanda de mercado, mas ele encontrava um mercado sem demanda. São os imóveis ruins. Nossa, que sensacional essa ideia. É perfeito isso. Então é isso. Então foi aqui que a gente resolveu atacar, porque a gente percebia que quando o imóvel estava melhor preparado, estava qualificado, ele tinha liquidez. Então a Recons, ela nasce dessa dor. Então, eu não conseguia, por vezes, não tinha nem habitabilidade desses imóveis. Então a pessoa, não aprovava o financiamento. Claro que não. Então a gente resolveu passar a comprar apartamentos, reformar e vender, e aí para justamente atender essa demanda do mercado. E aí, depois, com o tempo, que daí na Recons ela olha de uma forma mais macro para o mercado como um todo. Por quê? Porque quando a gente comprava apartamentos apenas,
o desafio era o seguinte, eu comprava um apartamento num prédio ruim, o apartamento ficava ótimo, mas o meu caminho da venda não... Era super complicado, porque Não o que tu vai achar? Que agregava, argumentos tu assim. vai achar, né? Tanto que, por vezes, a gente reservou um percentual da reforma da porta para fora. Então, Olha então só. eu fazia intervenção no corredor, na escada, no hall de entrada do prédio, melhorava a iluminação. Entendeu? Então, na fachada, cheguei a pintar grade, fachada, corredores, trocar a iluminação, para melhorar o meu caminho da venda. Sem querer, já estava fazendo retrofit. Não, é exatamente adorei isso. Exatamente isso. Mas daí, como eu acabei tendo uma posição meio que alcability do bairro, assim, né? De ser o cara que circulava, que vivia a região, que queria me conectar com os comerciantes, com os empresários ali, eu passei a ter dar esse zoom out e olhar para o bairro como um todo. Então, ver onde é que eu podia atacar prédios inteiros. Aí foi assim que a Recons, ela se torna uma incorporadora, né? Que legal. E assim, né, gente, na questão vamos lá, no aspecto do desenvolvimento da cidade, o impacto dessas reconstruções, né, no caráter do uso das edificações, da qualificação urbana e da cidade como um todo, é incrível, porque a gente começa a revalorizar áreas que ficaram presas no passado, né? Sim. Eu acho que, e a gente tem aí exemplos maravilhosos, né, mundialmente, a gente tem Buenos Aires, tem Lisboa, tem uma série. Como é que tu vê, Luiz, essa questão da otimização, do impacto positivo que essas intervenções urbanas acontecem nas cidades ao longo do mundo, aqui em Porto Alegre especificamente, nesse momento? Sim, então, pegando assim em paralelo, uma característica nossa, né, que infelizmente, né, a gente acabou abandonando nossos centros. Abandonando nossos centros, a vida continua durante o dia, mas muito da moradia que existia, de ver o centro como morar, acabou se perdendo ao longo do tempo, abandonando edificações e etc, né? Característica que foge um pouco lá de como tu citou, Buenos Aires, que tem uma vida dinâmica no centro, é um centro de fato de moradia. Caso acontecesse isso, dificilmente teria esse processo, porque as edificações estariam lá, com vida, né? E isso, pegando em paralelo com isso, uma vez eu cheguei nesse Consul, Tal Buildings and Urban Habitat, CTBUH, mostrando lá minhas pesquisas de edifícios altos e o Peng Du, um chinês, um sujeito, né, lá que era o diretor acadêmico lá, ele falou assim, o grande problema do Brasil é que ele tem edifícios altos, na questão, edifícios excelentes, mas ele não cuida dos seus edifícios, né? O primeiro olhar, antes de saírem construindo novas edificações e tal, seria cuidar desse tesouro arquitetônico que vocês possuem nas cidades de vocês. E, de fato, nossos tesouros arquitetônicos estão nos centros, né? Então é bom, é o momento agora de trazer de volta, né, todo esse tesouro histórico da cidade que está ali, que ficou parado durante, sei lá quantos anos, quase 60 anos, né, que começa essa transição de movimento para a cidade a partir dos retrofits, né? Sim. E a partir desse olhar também de ter esses planos de reabilitação do centro histórico, né, como houve aqui em Porto Alegre, está ocorrendo em todas as outras cidades, né? Então tem muito desse olhar assim que a gente perdeu em relação a Buenos Aires, que sempre cuidou muito bem dos seus centros históricos, as próprias cidades europeias, daí nem se fala, né? Sim. Mas que, inclusive, as cidades europeias estão passando por um sistema de renovação, né? Existem dados desse próprio CTBUH que tem lá, Londres, por exemplo, tem uma quantidade de mais de 1.000 edifícios com até 75 metros de altura. Só que eles não atendem às demandas atuais, inclusive para escritórios, né? Então, eles estão passando por todo um sistema de adaptação, né? De retrofit para essas novas tipologias de uso e etc. Então, são maneiras diferentes de realizar o retrofit que vem acontecendo ao redor do mundo. Seja o próprio edifício de escritórios se readaptando à nova maneira de escritórios de hoje em dia, né, como essa reconversão de uso, como o edifício abandonado, que está ganhando um novo uso, né, diferentes tipologias. Então, existem várias maneiras acontecendo mundo afora aí. Que legal. E sabe que a gente tem... Agora eu vou misturar aqui um pouco os assuntos, né?
Porque tu falasse aqui, vou resgatar essa tua fala sobre a questão da Europa, que lá eles já têm um pouco esse cuidado com o patrimônio. Aqui em Porto Alegre, agora puxando aqui para Porto Alegre, o cenário é esse. A gente tem a figura do patrimônio histórico aqui do EPAC, né? Que é uma figura forte, uma figura importante, e que, na verdade, mas ele é como se fosse uma situação isolada, né? Porque, assim, o que tu mencionasse aqui é o cuidado da comunidade. Eu acho que a importância da comunidade entender o seu patrimônio, porque, afinal de contas, centro histórico é para contar a história da cidade, né? Tu não... tem que ser um movimento coletivo, não aquela necessidade de ter um órgão que vá lá e que obrigatoriamente inventaria aquele imóvel e deixa aquele patrimônio tombado, etc e tal. Que te impõe uma série, inclusive, de restrições, né? Pra tu... Que eu acho que é muito pior, porque aí a gente foge um pouco daquela questão do senso coletivo, né? Que existe quando tu tem vontade de cuidar de alguma coisa. Leia-se lá o que aconteceu na enchente conosco, né? Que virou um senso coletivo total, absoluto. Isso tinha que ser resgatado de novo pra cá. Para o que a gente tem na história da cidade. É ou não é? Não sei, eu sinto dessa forma. Eu acho que o cuidado com a cidade, ele vai muito além de um órgão que tenha que regular. Sim. Né? Até um dado. 82% do patrimônio histórico está concentrado no nosso centro. Tu vê. Então, e não existe outra cidade no país que tu consiga, caminhando, com um raio de 1 quilômetro, visitar tantos pontos turísticos assim, históricos, como bibliotecas, cinema, museus, como no centro. Em São Paulo, tu tem que rodar 20 quilômetros de um para o outro. Aqui tu faz isso caminhando. Então, não à toa também a Noite dos Museus é tão famosa e movimenta mais de 100 mil pessoas numa única noite. Mas até falando, o Luiz Henrique falou dessa questão do episódio com essa conversa com o chinês. Sabe que se a gente olha para o Brasil, a nossa história do urbanismo, a gente sempre demoliu para fazer novas edificações, né? Sim. Então, isso é uma questão cultural nossa, né? A gente demolia os prédios a cada movimento urbanístico novo, né? Então, isso acabou realmente não mantendo esses exemplares. De uma outra coisa, se a gente faz uma analogia, por exemplo, com os nossos devices eletrônicos, né? O prédio, eles são os nossos hardwares, né? São ali com certeza. as caixas. Só que eles vão ficando obsoletos, né? Então, não há uma preocupação de atualizar o software desses equipamentos, né? Que é justamente isso. Então a gente vê esses prédios com aquele sofá velho num canto, né? Com aquele hall que passa a ficar apagado, sem vida. Então, realmente não há preocupação de atualizando esse nosso grande device para a modernidade, né? Então, quando que a gente vê isso? Quando a gente vê prédios com uma gestão mais ativa. E esse foi uma também, que eu acredito que foi uma grande percepção que nós tivemos na nossa leitura para a incorporação, que não foi só retrofitar prédios, foi trazer uma gestão para esse ativo. Pensar nele realmente como um software vivo, assim, sabe? De que ele sofre atualização. Então, assim, a gente não reformou simplesmente, tá aqui a chave e vai morar. Não, a gente reformou o prédio, mobiliou 100% as unidades e trouxe um gestor. Assim como hotéis têm a sua gestão. Então, esse prédio ele passa a ser um organismo vivo que ele caminha e vai se mantendo atual para que ele possa ter prosperidade, né? Que é o que a gente não vê nos edifícios residenciais, né? E toda reunião de condomínio, uma intervenção que vai ocorrer, que vai trazer uma atualização do patrimônio, as pessoas veem como, não, eu não quero pagar isso aqui, né? Eu quero pagar, né? Então, também, a gente tem que mudar essa cultura para isso, né? Dessa percepção do que é importante para poder dar continuidade a essas edificações, né? Então... E aí eu acho que é um ponto bem importante que tu falaste, tá? E eu vou botar agora na mesa aqui pra gente discutir. Até que ponto que essas atualizações necessárias preservam a identidade do patrimônio? Porque eu acho que existe um confrontamento, né? Vamos lá. Agora a gente tá latente aí o assunto dos carregadores de carro elétrico, né? Sim. Que os prédios não foram pensados para isso, mas agora a gente tem que fazer. Então, assim, até quando a gente tem que... Existe esse limite? Como é que funciona isso na prática? Porque, assim, muito bem, os bens tombados ali, inventariados, a gente sabe que existe um limite imposto por lei, né? Mas em termos arquitetônicos, em termos de projeto, assim, qual é esse limite? O que vocês acham? Diz, fala o que tu acha. Vamos lá. Uma situação, tipo, é uma opinião mais minha, exatamente, porque os próprios órgãos talvez tenham posições diferentes, mas eu acho que
o bem patrimonial, ele vai ter... tem que existir, por óbvio, não acho que não é desmanchar tudo, mas ele pode se adaptar, como a gente vem falando justamente aqui, sobre esses novos usos, sobre a nova vida, né, que venceu o passado. Então, preservar o caráter da rua, preservar a ambiência da rua, maravilha. Tá ali o edifício, ali conforme a gente viu no passado, etc. Mas muitas vezes o que acontece é que a parte de tombamento, ela tá querendo preservar desnecessariamente algumas coisas, né? Algumas coisas ali, da fachada para dentro. Que não é o foco, né? E vai inviabilizar qualquer novo investimento que queira se fazer ali dentro, né? Porque assim, né, vamos contextualizar aqui, por exemplo, que eu acho que isso é um dos maiores problemas que a gente tem hoje nos prédios que são aí de patrimônio, né? E que eu acho que boa parte do centro acontece isso, e Kleber me corrija se eu estiver errada. Mas assim, a dificuldade que se tem hoje de conseguir adaptar acessibilidade e incêndio nesses prédios são gigantescas, né? São gigantescas. É muito, realmente isso acaba até fazendo com que, hoje, tu vê, né, não tem muitos empreendedores no centro apostando na mesma coisa que a gente está fazendo, né, acaba tendo um caminho meio sem muito concorrente. Por quê? Porque é realmente muito difícil lidar com isso. A gente está, mesmo num projeto nosso, a gente passou por isso, para que a gente pudesse, como a gente apostou em algo diferente, foi fazer um rooftop em cima do prédio, para a gente conseguir ter um alvará de funcionamento lá em cima, PPCI para essa casa, a gente teve que demolir a escada existente e construir uma escada nova, do zero, né, pressurizada, enclausurada ali, com sistema de recirculação de ar para poder atender as exigências, tá? E mesmo assim, agora, para a questão de alvará, quando tu vai... os próprios órgãos não se conversam, sabe? Então, tem um desafio realmente de reestruturar essas mudanças, aí que seja da questão de um carro elétrico, seja de uma questão de atividades nos edifícios, entendeu? Então, tem muitas situações aí que realmente esbarram no poder público, que ele tem que realmente dar mais espaço e mais liberdade para essas ações aí dos empresários, porque senão esses prédios não vão parar em pé. Hoje, um grande desafio é a viabilidade financeira dos projetos, né? Porque tem vários prédios ociosos ali, hoje mesmo saiu uma matéria... E que tem muito potencial, né, Kleber? Tem muito potencial e que podem ser reconvertidos, só que quando tu vai fazer a viabilidade financeira desse negócio, não para em pé, entendeu? Porque tu tem as despesas relacionadas aos tributos, tem as inviabilidades técnicas que tem ali passar, e ainda, por último... tu tem que passar por um EVU, né? Que é um estudo de viabilidade urbanística. Gente, porque não tem que passar por um estudo aqui, porque não tem como aprovar isso, né? Então, tem muitas amarras. A gente mesmo vem mantendo agendas periódicas, assim, com o governo. Hoje tem uma sala destinada para o empreendedor no Instituto Caldeira, então a gente às vezes pede agenda lá. Então, dependendo da situação, ou tu vai para as Esmamus, né? Então, para a Secretaria lá do Meio Ambiente, ou tu vai lá na secretária, no prefeito do Centro Histórico, César Schimmer, ou você tem que ir lá para o Instituto Caldeira, entendeu? Então não há uma convergência disso. Não é uma unidade, não, né? Não existe essa unidade. E eu vou até além, né? Desculpa te interromper, mas a gente está falando não só de prefeitura, a gente está falando de corpo de bombeiros, a gente está falando eventualmente até FEPAM, porque existem terrenos contaminados, tem tudo isso. Não, então, daí para complementar, só para fechar essa fala, nós temos um exemplo clássico do Centro Histórico, que é Casa Azul. Que Porto Alegre conhece a Casa Azul, né? É verdade. Então, que é na Riachuelo, ali, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, aquela casa ali, por conta do EPAC, de que tem que ser mantida a identificação, que é um patrimônio histórico, que não sei o quê. E aí é uma casa de reestruturação, ela tem que ser recuperada, inclusive... nos moldes do passado. Então, tu tem que fazer uma intervenção de recuperação como era o material lá de trás, da década de 40, de 30. Então, tu imagina o custo disso. Então, só quem consegue recuperar patrimônio histórico são entidades, é fundo perdido, entendeu? Não é um empresário que vai botar lá para recuperar uma casa, para montar um negócio. Sim, acaba se criando um monte... Daí, quando o governo investe, ele vai e consegue até ter a verba de investir, vai se criando centro cultural disso, centro cultural daquilo, centro cultural... Beleza, que é excelente, ninguém reclama da cultura, mas aí quando tu for ver onde é que tá a vida... prática. Onde é que tá a vida do centro? Porque depois da noite,
esse centro cultural vai fechar às 6 da tarde e vai aquele prédio continuar indo. Não vai estar trazendo vida para o centro. Não tem e sem contar que, assim, né, gente, qualquer investimento, eles exigem de um retorno, porque ninguém tem dinheiro sobrando para ir lá e botar um dinheiro e fazer uma reconstrução de um prédio nos moldes do que era lá em 1940 e não ter o seu retorno financeiro naquilo, porque, né, gente, não cai dinheiro de árvore hoje, a gente sabe, né? E tá cada vez mais caro, né? Cada vez mais difícil, exatamente, até porque justamente essas especificidades de que vem lá do passado, eventualmente nem existe mais, tu tem que ter alternativas para conseguir reestruturar isso, né? E o que vocês veem, assim, que o governo está fazendo? Kleber, principalmente tu, assim, eu tô vendo, o que tu, enquanto urbanista, eu acho que é muito importante colocar teu olhar, o que tu imagina que tem que acontecer e o que está de fato acontecendo hoje? Olha, a gente teve um destacamento do Plano Diretor de Porto Alegre, a lei complementar, né, a 23/270, que justamente ela regulou, né, os quadrantes ali do centro das permissões, né? Até o que pode fazer, o que não pode, a altura. Então, hoje a gente consegue ter um mapa e saber, até do mercado público no sentido rodoviário, eu posso tantos metros de altura, do mercado público no sentido gasômetro, eu posso outro tanto, né? Então, isso, de fato, traz um ambiente mais seguro, diferente do que nós tínhamos no passado, que era muito... não tinha como... Não tinha previsibilidade, não tinha. O que ia Era muito acontecer, né? incipiente. Então era muito, muito difícil. Então isso ajuda. Nós temos outras políticas que é como, por exemplo, depois de uma reconversão de um prédio, tu consegue solicitar a isenção do IPTU durante 15 anos, então isso é também uma vantagem, só que, claro, tem critérios que têm que ser atendidos ali para poder isso acontecer, mas também é um fator positivo. E tem outros pacotes aí que vêm sendo preparados pelo governo, que a gente acredita que serão anunciados, que é a redução da alíquota do ITBI, que é uma coisa que eles vêm falando, mas ainda a gente não sabe se vai acontecer ou não. E existe esse dinheiro que veio do Banco Mundial que está sendo destinado para a recuperação do centro na questão do urbanismo todo, tátil, né? Do todo. Então, a gente vai ver a entrega do viaduto Otávio Rocha acontecendo ainda esse ano, e aí o lançamento do edital para o polo gastronômico, que vai ser no térreo ali, e a intervenção de todo o urbanismo tátil ali, né? De caminhabilidade, da intervenção das praças naquele entorno. Então, isso é um fator também que ajuda... traz aí realmente um olhar melhor para o bairro, né? Então, da parte do abandono, o Esqueletão foi um exemplo, né, de realmente dessa mudança. Mas ainda precisa mais. Eu acredito que o poder público precisa mais. A questão de zeladoria é um grande desafio hoje no centro, porque a gente vê muita sujeira pelo bairro, né? Então, essa zeladoria, limpeza, ainda a percepção de insegurança, eu entendo que a gente vende mal a nossa cidade, né? Então a gente não consegue vender bem a Porto Alegre para que o turismo permaneça, né? Então a gente é ruim nisso, né? Essa comunicação é ruim. Então a gente precisa melhorar isso, na minha visão, assim. E eu acho que a gente tem um grande desafio como porto-alegrense, que é desmistificar esse olhar que as pessoas têm pelo centro. Quando tu vai ver uma pessoa de fora, ela tem a referência como centro, sabe? Porque ela tem a referência do centro da sua cidade, por vezes anterior, porque a gente sabe que é onde tudo acontece, né? Mas o porto-alegrense olha estigmatizado pro centro. Não quero ir pro centro. É bem isso. E a isso. gente tem um desafio que, na questão de mapa, né? O nosso centro, ninguém precisa passar pelo centro. Então, então a gente pode passar por fora do centro. Então também tem um desafio. Mas está tudo ali. Então a gente precisa reconectar isso. Então eu entendo que tem um desafio muito grande. Tem um caminho grande ainda, né, Kleber? Sabe que até acho bem legal isso agora entrando na linha dos prédios altos, Luiz, e com o que a gente está vendo aí de revisão do plano diretor. Eu tive recentemente no Panamá, e lá é uma coisa impressionante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, mas lá quando tu vem do aeroporto e o que tu enxerga é aquele skyline que é um troço, assim, que tu não... Que aí eu juro pra vocês que eu fiquei pensando, eu digo, gente, olha isso aqui, e o povo lá da minha cidade discutindo a metade dos prédios que tem lá, sabe? Que não chega a 1/3 da altura dele. E perto do rio, do mar, né? Do mar. Então, assim, é uma coisa... eu fiquei realmente, assim... positivamente impressionada com o que eu vi lá, sabe? E é uma cidade que, assim, cheira a evolução, cheira a prosperidade, assim, sabe? Sim, tem seus desafios também, né? Quando tu vai pra cidade do Volta, tu vê ali, ó, tu vê que o negócio não é... tu tá prosperando e outra que tá engatinhando. Exatamente. Mas
Mas isso é em qualquer lugar, né? Exatamente. E aí eu te pergunto, Luiz, assim, o que tu acha que tá vindo nesse plano diretor agora que vai ajudar nesse sentido? Sim. Porque eu acho que isso é bem importante a gente colocar aqui. Claro, eu acho que é principalmente a flexibilização das regras, né? Principalmente, e isso já vinha ocorrendo, inclusive, pré esse novo plano que foi para essa discussão desse novo plano que foi para a Câmara agora, que era a questão do programa de reabilitação do centro, que trazia umas novas formas de olhar a legislação urbanística de lá, que infelizmente demorou um bocado para sair a regulamentação, que saiu no início desse ano, mas agora parece que já estamos mais claros o que se pode e o que não se pode, né? E aí, inclusive, pegando no gancho aí que o Kleber falou, muito do... Quem sabe uma das maneiras de viabilizar mais retrofits no centro não seja disponibilizar aquele potencial construtivo que está ali para outro lugar, que depois o incorporador vai poder fazer um outro prédio, utilizar como solo criado. Como se fosse Coringa, né? Como o que a gente vê hoje que tem em Coringa. Exato, poderia ser uma maneira também de viabilizar algumas questões, gerar mais renda. E, ou também, né, empreendimentos onde que não se atinge todo esse potencial que também está ali preservado o edifício, mas se construa algo junto a esse edifício, né, porque, querendo ou não, também é uma questão de retrofitar, fazer o retrofit do que já existe com algo novo junto, que não há problema nenhum também, né? Então, existe alguns caminhos, né, a serem, que podem ainda fomentar ainda mais. Mas, e agora puxando um gancho anterior, tu vê que a gente ali, quando tu me perguntou, a gente falou das questões do EPAC, né, do IFAM, questões de tombamento, a gente passou por restrições de tombamento, restrições da própria prefeitura, restrições do incêndio, é tudo um monte de sempre restrições. Todo mundo, quando tu fala essa palavra, tipo, vamos fazer um monte de retrofit para dar vida ao nosso centro. Não, maravilha, todo mundo ama. Mas aí, quando a gente for botar na prática, vai lá, restrições. Sim. Né? Então... Isso é uma cultura de Porto Alegre, ela sempre foi restritiva, né? E que tá, assim, no meu ponto de vista, é Juliana falando aqui, né? Eu acho que a prefeitura, ela tá mais do que na hora dela deixar de ser um órgão regulador para ser fiscalizador, né? Sim, com certeza. Hoje, ainda mais com todas as tecnologias disponíveis, hoje ela tem que, sim, ter esse background de acompanhar, ver o que está acontecendo, tá de errado, bom, vou te sinalizar. E deixar mais a coisa agir organicamente. Né? E aí eu te pergunto uma coisa, Luiz, assim, em relação a essa questão, agora que eu voltando à história que eu falei sobre o Skyline, porque a gente viu que neste plano novo tá realmente se liberando uma altura que antes nem se cogitava que existisse, né? E ali no centro, a parte do centro histórico, o quarto distrito ali, a gente sabe que é onde vai ter essa volumetria mais diferenciada, assim. O quanto que isso vai acompanhar a ideia de mundo, vamos dizer assim? No sentido de desenvolvimento. Do desenvolvimento Porque, assim, a gente imagina que o prédio, para ele ter mais estrutura, mais pavimentos, ele tem que ter uma estrutura maior. Né? Tem que ter uma infraestrutura que acompanhe esse movimento. Claro. Então, assim, o quanto que... E aí a gente tem essa questão dos investimentos que estão sendo feitos a nível macro ali. Isso vai acompanhar? Bom, tá. Porque tem essa relação, né? Sim, tem. Não, eu acho assim, bom, vamos lá, a altura. Se porventura tivessem liberado esses 130 metros aqui pela 24 ou ali pela Carlos Gomes, eu acho que, em 3 meses estaria sendo aprovado um projeto com essa altura, porque existe uma demanda ali necessária. No centro, o que eu vejo que acontece? Precisa de um corajoso, em primeiro lugar, e talvez com certeza, assim, né, mas deixando esse... o governo teria que dar mais segurança para empreender. Para haver um corajoso empreender ali. Porque justamente onde foi liberado esses 130 metros, toda essa parte mais alta, nossa, é a parte mais degradada do centro. Exato. Ali, que é... Então tem que fazer, tipo, um trabalho... do governo mesmo, assim, tipo, ajeitar a rua, ajeitar o comércio que existe. Basicamente, como integrar né, o retrofit, a habitação, mobilidade, segurança de uma forma mais ampla e senão generalista. não vai acontecer, vai ficar sempre nessa ideia.
Não adianta liberar se a gente não trouxer enfim, né, condições para que o pessoal realmente tenha esse senso de pertencimento, retorne por centro, é isso, né? Sim. Isso. Não, tu sabe que, e realmente eu comento isso, a gente tem ali um desafio que realmente do mercado publicitário rodoviária depende do poder público, porque a percepção que o Porto Alegre tem sobre o centro está ali. A muvuca do centro é ali que acontece, tá? É claro, já tem alguns movimentos, inclusive de aquisições que ocorreram ali, a CDL foi lá para um prédio grande, que até que a gente que intermediou a venda, que é o Bradescão, a UCE foi para um prédio também, que era da Ubra lá, né? Então também foi para um prédio ali do lado. Então agora a própria Igreja Universal está fazendo um grande mall, uma edificação ali, que dá para ver, inclusive pelo Viaduto da Conceição. Então existe já isso, mas ainda é pouco. É pouco, né? Então a gente agora está vendo um prédio que era do governo do estado sendo retrofitado ali para moradia social. Então eu entendo que ali tem que ter política pública. Sim. Ali tem que ter. Pois então, é isso que eu ia falar. Ali tem que ter. Por exemplo, o prédio do Ministério Público, do lado do Camelódromo, aquele prédio possivelmente, ele foi invadido, né? Possivelmente vai ser destinado para moradia social. Sim. Entendeu? Então já ouvi alguma coisa relacionada a isso. Então, já foi, agora vai ser governo federal tá botando dinheiro ali. Então, ali, para realmente mudar, tem que acontecer isso. Tá acontecendo isso, é possível realmente que uma incorporadora venha e aposte em algum empreendimento que tenha altura e que possa ter esse mix, né? Que vai atender lá uma faixa média, entendeu? Para poder atender essa demanda, que vai ter que ter o apoio do governo municipal, estadual, para poder trazer benefícios. Nós temos um grande problema no centro, que é a questão do laudêmio, né? Vamos lá. É verdade, gente, nem tinha me lembrado disso. Que é a questão da faixa de marinha, né? Então, que toda essa faixa acaba tendo esse impacto aí de custo. Então, não é só comprar não é só comprar o imóvel e pagar o ITBI, né? Que é o imposto de transmissão. Sim, tem que pagar o laudêmio, que é uma outra conta. E ainda tem a questão do foro, que é o outro IPTU que tem que ser pago. E ainda que, inclusive, tu vê, né? O centro histórico, ele foi 17% do bairro foi afetado com a água. E esses mesmos imóveis afetados são os imóveis que pagam foro anual do laudêmio, para a União. Teve imóveis que tiveram impacto de 4.000% no aumento desse foro. Gente. Tu tem noção disso? Tanto é que o próprio governador ele veio a público e bloqueou até o final do ano isso. Mas não está resolvido, entendeu? Então eu entendo que isso tem que ser resolvido. Isso é um problema Não, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Porque assim, resolvido para já, porque eu até aposto isso inviabiliza qualquer coisa muito, ali. Muito. E como a gente está sempre em constante mudanças políticas, se a gente perguntar para os servidores, para as pessoas políticas de lá, eu aposto que grande parte não sabe que existe esse laudêmio. Claro, mas aí é que tá. E isso é uma coisa importante até a gente colocar aqui, porque assim, tem gente que nem sabe o que é laudêmio. Tem gente que não tem ideia o que é isso. E aí daqui a pouco tu tá lá, tu tá estudando. Gente, isso é comum, né? É a história do elefante branco. Recebi esse terreno aqui, é maravilhoso. Aí tu vai abrir a caixa de Pandora, sai um monte de coisa, né? É isso. Então, assim, isso é um daqueles poréns que a gente faz quando a gente faz uma análise do imóvel. Porque isso é quase que vamos botar um paralelo aí numa construção, é o imóvel que tem um impacto ambiental, né? Que teve contaminação, que teve alguma coisa assim, que também é uma outra situação que a gente sabe que o centro não é tanto como um quarto distrito, ali tem, mas também tem. Então, gente, isso é uma coisa com certeza que impacta muito. No progresso do nosso centro, né? Muito. Então, Meu Deus. A gente precisa debater sobre isso, né? A gente precisa desse acompanhamento. A gente mesmo mantém uma agenda ali com o governo municipal e vem debatendo sobre isso. Temos um grupo hoje dos grandes proprietários de imóveis no centro para trabalhar isso, até mesmo com uma ação pública, para poder discutir essa questão dos imóveis foreiros, né? Então, assim como também a gente tem um outro grupo de proprietários, dos grandes proprietários de imóveis do centro, para também cobrar do poder público a questões de ações, né? Que eu comentei, zeladoria, limpeza, policiamento. Então, isso também. Então, realmente tem que ter uma ação mais estrutural, porque não adianta só eu ali, né? Realmente fizemos essa aposta lá, como realmente audaciosa, assim, de coragem mesmo de fazer, mas para nós vermos o centro mudando, a gente precisa de algo estrutural. Então, precisa de um grande empreendimento, precisa de empresas querendo levar as suas unidades para lá, entendeu? Então, para realmente ativar como um todo, assim, porque
um prédio que o outro ainda vai ser incipiente, não vai conseguir trazer Não uma vai estrutura. conseguir trazer o Sim, desejo sim, que a com gente quer, certeza, né? E aí a gente tem uma outra que, na minha percepção, é um grande ativo que efetivamente tem que dar jeito de sair do papel, que é o cais, né, gente? Sim. Não, o Nossa. cais é uma coisa Nem sei que pé que ficou agora gente, depois o da cais enchente, é né? uma Também coisa eu- assim que... Qual é a cidade que tem um cais como a gente tem, né? Exato. Não é? Tem, não tem no Brasil hoje uma área disponível como o Cais Mauá. Ele ainda tá, né? O concessionário que fica Sim, ainda tem, né? ainda tem, ele segue nessa disputa. Só que qual que é aí tu vê, são os entraves, né? De restrições, né? O que aconteceu ali? No edital do leilão, a obra tem que ser iniciada pelo Cais Embarcadero. Exato. Então, a obra tem que iniciar por junto ali. com... Tem que ser, ali pela Só ponta. que o contrato do Cais Embarcadero ia até 2027. Ela é superior. E aí, com a enchente, o governo do estado renovou Remanejou. o contrato para estender esse contrato até 2031. Então, daí tem um imbróglio jurídico aí, porque o inquilino está ali, né, até Sim. 2031, assegurado E pelo os governo do outros estado. vão- O edital, que é o cara que botou a grana lá do leilão, ele precisa fazer a obra, só que tem que fazer a obra onde está o inquilino. E ele não pode E pedir não vai desocupação, entendeu? Então, como é que resolve isso? A gente teve um episódio aqui há bastante tempo já que a Fábio veio conversar conosco sobre o cais. Legal. Foi muito legal o episódio dela. Depois eu sugiro até que tu dê uma vida pra te ver o que ela conta aqui sobre isso. Porque, de fato, assim, se a gente coloca na ponta do lápis, o pessoal que tá lá, que tá investindo no embarcadero, também precisa do retorno do que eles estão com certeza. empreendendo Botaram lá, de novo, né? Exato. É Eles justo, tiveram que reformar é o payback. justíssimo. O payback foi renovado, né? É justíssimo, eles perderam, assim, foi um absurdo o quanto eles foram afetados ali. E vamos ser honestos, né, gente? O cais embarcadero hoje, ele não sei precisava vocês, mas assim, não precisava sair, gente. Ele mora no coraçãozinho da população, Não, né? é uma vitrine, e é uma vitrine pra Porto Alegre. Não tem um Chega um turista, vivente leva que ali. venha hoje pra Porto Alegre e que não queira conhecer o cais, É isso aí. não é? É isso aí, eu acho que é maravilhoso, assim, a minha opinião também é essa, eu acho que o cais embarcadero tem que permanecer, e teria que, mas claro, isso é uma opinião pessoal minha, né, gente? Claro. Opinião pessoal, mas eu acho da mesma forma que o cais, que é um dos maiores ativos que a gente tem na cidade, tem que acontecer, É isso. Tem que. né? A gente pede, né? Tu vê o próprio sucesso que foi o Soul Summit, que né? Maravilhoso. Que também foi renovado até Sim. 2030 ou 2031 também. 31, com os eu acho contratos. Vai que foi. acontecer ali nos galpões. Vai continuar acontecendo ali. Agora, esse evento que teve do Planeta Atlântida, que foi um sucesso Que também, foi lá né? também, Então, gente, cada coisa mais legal que a outra. Então, realmente tem espaço para isso. E aí, vamos entender um pouquinho, né? Porque na época, quando saiu a situação toda do projeto do cais ali, tinha toda uma ideia de se fazer aquelas ilhas ali, né? Colocar prédios residenciais. O que vocês acham que veio ao encontro com essa ideia nova de centro agora? Porque, assim, talvez tenha que ser repensado todo aquele projeto, né? Sim, eu acho que talvez o único detalhe que ficava frágil, que como tu acabou de mencionar, que acabava sendo uma ilha por causa da linha de Transurb. Isso. Mas pensando assim, tipo, se não existisse o Transurb, estaria super integrado justamente para fortalecer essa segurança pública que a gente quer, essa efetividade pública que a gente quer aconteça bem naquela região ali, que é do mercado à rodoviária, que é essa parte mais sensível do porto, do centro, né? Mas, nossa... Olha, eu tive acesso ao projeto, eu gosto do projeto, eu achei bem viável, também gosto, sim, também então gosto. acho que a ativação dos armazéns, para aquela conexão ali, acho que é muito válida, acho que é bem... E tu acha que é o que precisa, porque daqui a pouco a gente tem que dar um start naquilo ali pro centro realmente dar um boom, não? Sim. E eu acredito muito nisso, porque, vamos lá, a gente não conseguiu recuperar nem a população antes da pandemia. Sim. Entendeu? O centro histórico tinha cerca de 73, 75 mil habitantes antes da pandemia, caiu para 40 e hoje a gente está em torno de 50 e poucos mil habitantes. Né? Então, nem isso a gente conseguiu recuperar ainda. E quando a gente olha também para o resultado, vamos lá, o centro histórico é o segundo bairro que mais vende imóveis em Porto Alegre. Isso é um dado incrível. Entendeu? Chocante, mas incrível. Chocante, mas incrível. Isso em quantidade, obviamente, né? Então, só que mais de 50% desses negócios estão concentrados em apartamentos compactos, né? É um dormitório, é o JK. E apenas 10%, 10, 11% são imóveis que atendem família, os 3 dormitórios. Então, a gente ainda não conseguiu resgatar a família. A gente vende muito imóvel para passagem, mas a família ainda não voltou para o centro. Só que olha a dicotomia, não tem uma família média morar lugar mais barato do que o centro.
Se caminhar 5 minutos, Gente, Vai que ter um loucura. mercado, vai ter uma farmácia. se caminhar 5 A minutos, farmácia tem por tudo, tem né? que pagar Qualquer um. Não, farmácia é o que mais tem na cidade. tem que pagar o dobro ou o triplo para morar. Entendeu? Sim. 5 minutos, caminha 5 minutos do centro, vem pro Bonfim, vem pra Independência, ou vai pro Menino Deus, tem que pagar o dobro pra morar. No centro é o lugar mais barato pra uma família média morar. Só que qual que é o desafio? É que não tem infraestrutura condominial, então a família prefere pegar um ônibus ou morar fora do centro para poder atender as demandas, né? Atender um prédio com infraestrutura, com churrasqueira no apartamento, entendeu? Essas coisas que o centro não oferece. Então a gente precisa, de alguma maneira, realmente isso. Então a questão dos novos limites de altura podem favorecer, aí tem que ter viabilidade financeira, aí o poder público tem que entrar. Então, Gente, tem é várias uma. coisas. Vai complicado somando. o negócio. Mas assim, Agora- o bacana é que... O bacana é que a população é bastante otimista. É, Bacana é. isso. Não, e a negócio prefeitura é tá acontecendo, fazendo né? algo, Tá, tá se mexendo. Tá, a pra gente isso. tem que Pô, dar flexibilizar- ouro a quem deve, Sim, né? flexibilizar as regras ali já foi um Não, foi avanço. ótimo. Por mais que por mim poderia subir um pouco mais, um pouco bastante mais. Mas não, Fazer já um foi- Panamá, fazer um Panamá fazer um ali, Panamá. né? Mas não, já ter flexibilizado, porque antes tu não conseguia cumprir o plano diretor no centro de Porto Alegre. Perfeito. Era um negócio bizarro. Perfeito. né? Isso que agora baixaram. Eu não sei se baixaram, porque agora, depois que entrou na Câmara, eles baixaram um pouquinho as alturas, né? Agora Não não, vi. agora não sei se baixaram o centro ou não, mas acho que o centro não baixou, né? Tá destacado. Exatamente. Mas eu acho bem interessante. E é curioso isso, né? Porque eles tiveram um olhar tão importante, assim, em relação ao centro histórico do 4º Distrito, que eram justamente, claro, a Menina dos Olhos, a gente sabe, já teve, Sim, já sim. tinha os planos ali específicos, né? Mas que legal, assim, que tá sendo visto isso, né? Porque é bem isso, assim, a cidade tá precisando resgatar, né? A gente tá Tá. com projetos incríveis, assim, mas é o joguinho de xadrez, né? É o Mas a gente joguinho tá de num ciclo xadrez muito e... oportuno pro centro. Pois é, e até. Muito oportuno. E acrescentar que o centro, na verdade, a gente tá discutindo, né? Mas o centro tá melhorando, né? Tu vê, é incrível, assim, tipo, de 10 anos Sim. pra cá, o centro Não, tem nossa. dado um avanço. Não, O que é o mercado Sim. público hoje em dia, tu vai no mercado público de sábado, tá explodindo de gente. É. Os restaurantes em cima, Sim. tudo cheio. Tá muito legal, assim. Então, É. tipo, tem uma tendência que melhore, não é só assim. Sabe que eu sou bem suspeita, porque eu gosto muito de passear no centro. Esses dias, Eu também. eu adoro. Esses dias, uma menina que trabalha conosco lá no escritório, disse, o que tu vai fazer no centro? Eu disse, gente, eu adoro passear no centro. Eu adoro passear no centro. Assim, final de semana não tem nada que fazer de manhã. Eu digo, mãe, vamos pro centro, vamos. Daí a gente pega, caminha, vai caminhar no centro. E é realmente isso, né? A gente começa a se dar conta que o porto-alegrense está retomando o carinho por ser porto-alegrense de novo, né? Eu acho que... E aí eu vou puxar um pouquinho o barco para um outro assunto, que eu acho que a orla de Porto Alegre é um fator que deu um pouco... Um fenômeno. Deu uma humanidade maior, assim, para a população. A gente começou a ter mais gosto de dizer que a gente é de Porto Alegre. Sim. Né? E a orla que acaba lá no centro, né? A gente sabe. E é importantíssimo quanto que esses movimentos aqui mudam o pensar da cidade. Sim, né? sim, com certeza, com certeza. A orla é um fenômeno para Porto Alegre, né? Incrível como enche. Maravilhoso. Eu sou muito suspeita, porque eu adoro aquela orla. E a gente vem tendo um crescimento de eventos também, né? A questão dos próprios eventos de corrida, que também vem se consolidando, né? Não, exatamente. Sabe que a última maratona, ano passado, a última do ano passado, que eu digo, que teve o trajeto foi por dentro do mercado ali. Diz que foi a coisa mais... Eu não fiz a maratona, eu fiz 21, tá, gente? Não fiz maratona. Mas o pessoal que fez a maratona disse que foi muito emocionante correr por dentro do mercado. E que aí vão agora fazer provas só para o mercado, Sim, né? Isso, vai ter agora, no começo de outubro, uma Isso. maratona no mercado público. Isso. Maratona do mercado, porque o mercado público, ele antes fazia, anualmente, fazia um bolo num dia lá, num dia específico, né? Essa nova gestão, isso também é uma coisa interessante, né? Que os permissionários do mercado estão na terceira geração, quarta geração. Então, são, hoje, presidentes mais jovens, têm uma visão mais aberta, né? Então, eles criaram um mês do aniversário. Que legal. Então, agora, os 156 anos do mercado, que é o mercado público mais antigo do Brasil... Olha, bom saber disso. Ele vai ter um mês inteiro de programação. Entendeu? Então a meia maratona faz parte desse calendário de um mês inteiro de programações do mercado, que é justamente passar por dentro também do mercado da corrida. Então é muito legal, isso né? foi bem legal. Então, foi bem emocionante, assim, na prova. Eu acho maravilhoso. É justíssimo, né? muito. É justíssimo. Outra coisa que eu acho que a gente tem que dar o braço a torcer também é o camelódromo, né, gente? O camelódromo também mudou muito, né?
daquilo que existia lá atrás. Eu acho que ao redor de toda a praça e tal. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele ainda tem, claro, que voltou os comerciantes ali, né? Então tem um desafio ali de como o poder público resolve a situação, né? Porque aí tu vai lá, não pode mexer naquelas pessoas, né? Então tem aí vão lá, a pessoa tem os órgãos de defesa, né? Então, sim. Então, realmente, é muito difícil isso. Mas tu sabe, tu fez me lembrar que muito já caminhei por aquele mercado, por aquele antigo camelódromo improvisado lá, comprando jogo de videogame lá. Quem não, né? Quem nunca de Porto Alegre passou pelo camelódromo? Todo mundo passou pelo camelódromo, né? Nossa, mas muito legal. Gente, adorei essa conversa, foi muito legal. Olha... eu fico muito feliz de conseguir trazer pessoas assim que gostem, porque a gente vê, né, quando as pessoas gostam de falar sobre o tema. Nossa, muito obrigada. Centro histórico tá. Quem não gosta de falar de centro histórico, né? Coração. Quem não gosta? A gente queria aproveitar, a gente sempre traz aqui uns mimos para os nossos convidados, que eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou abrir aqui, ó. Que legal. Sabe que eu também tenho essa de fazer tudo no centro, assim. Eu gosto sempre de corto o cabelo no centro, faço barba no centro, tomo café no centro, compro queijo, presunto, salame no centro, tudo. A gente lá na minha casa, a gente tem uma rotina no final de semana que a gente gosta muito de passear e a gente sempre vai pro centro. Sim. A gente adora muito. É muito legal. Uma coisa, um dos primeiros movimentos que eu fiz no centro histórico, estando lá, eu tinha que sobreviver, né? Então eu fui pro centro, o mercado ali com aquele olhar estigmatizado, né? E aí, as pessoas, até meus colegas de mercado, assim, diziam, tu não vai nem conseguir ter equipe para venda, né, dos corretores, né? Porque ninguém quer trabalhar no centro, porque o mercado realmente quer o alto padrão. E um dos primeiros movimentos que eu fiz foi realmente o centro histórico tem. Porque as pessoas de fora de Porto Alegre olham para o centro e não querem saber do centro. Mas quando tu passa a perceber o que tem ali, eu disse, cara, eu preciso mostrar para as pessoas o que tem aqui. Então, nós tínhamos aqui, até há pouco tempo atrás, um dos principais chefes do Brasil, o Marcelo Schambeck, que hoje está no Moinho de Vento, mas ele era do centro. Entendeu? O Tite, quando vinha a Porto Alegre, ia lá no restaurante dele. A Angélica, uma vez, fechou o restaurante dele para fazer um programa com ele. Então, eu disse, cara, eu preciso mostrar isso, né? Então, daí eu passei a ter esse comportamento, eu procurava lá quem era o alfaiate antigo de Porto Alegre. Daí eu ia lá no alfaiate. Quem era o cara a pet shop especializada. Quem é a carne, quem é isso, quem melhor é aquilo. Melhor Minuto de Porto Alegre. Melhor Minuto, na Andradas. Então, é isso, sabe? Então tem várias coisas ali que fazem com que a gente precise desmistificar esse olhar. Porque tem tantos empreendedores que estão lá há muito mais tempo do que eu. Muito tempo. Cara, eu preciso mostrar isso para as pessoas sequer sabem dessas coisas aqui, legal. Né? Então, que legal. É um pouco do que a gente tem, né? Que bom. E que bom a gente poder oportunizar esse canal aqui para te falar um pouquinho mais do centro, viu, Kleber? Porque eu acho que é bem importante. Quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, quais os canais? @Kleber Sobrinho. Maravilhoso. @Luiz, com S, HBV. Pronto. E vocês nos encontram quinzenalmente aqui no nosso canal, YouTube, Deezer, Spotify, @Estúdio Talks. E nós vamos ficando por aqui neste programa, que contou com um apoio super legal, super importante, da Asbeia, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e da IG, A Sua Piscina. Um grande beijo para vocês. Ficamos por aqui. Até a próxima.